Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou realizar uma pequena usinagem. São alguns testes que eu estou fazendo para que futuramente eu desenvolva um modelinho de CNC pequeno. Aí aqui eu vou fazer para avaliar essa questão do rolamento embutido, beleza? Um rolamento linear embutido. Então, por exemplo, tem a possibilidade de você usinar uma peça para colocar o rolamento assim, beleza? Então fica como se fosse um suporte para o rolamento, tá? Ou o embutido, que seria aquilo, por exemplo, se eu fizer como eu vou fazer aqui, eu vou fazer um rebaixo de acordo com o rolamento que eu consiga colocar ele aqui, beleza? No caso, para 2, que eu vou fazer aqui. Então vou mostrar a máquina aqui, porque eu também, quando às vezes eu vejo o vídeo do pessoal usinando as coisas aí, as peças, principalmente CNC caseira, ele só mostra tipo assim o espino e tudo mais, mas eu acho legal mostrar a estrutura, enfim, para quem está pensando em montar a CNC caseira e tudo mais, tá? Mencionando que, enfim, a minha, ela está, digamos aqui, próximo do que seria o projeto final. Eu estou esperando que chegue os fusos de 1 metro para aí sim concluir, mas nesse primeiro momento a ideia é deixá-la funcional e trabalhando, está normalzinha, mas depois que chegar o fuso eu vou aumentar a área dela. A princípio está com mais ou menos uns 45 por mais ou menos uns 85. Depois que chegar o fuso vai ficar com 85 por 85. Aí eu parto que seria uma conclusão final, mas aqui ela está perfeitamente funcional e na questão de resultados está excelente, cara, tá? Bem bacana o resultado. Por exemplo, essa pecinha aqui eu recortei com ela, são todos testes, tá? Por exemplo, aqui é um teste para avaliar a possibilidade de fazer um eixo Z pequeno e tudo mais, beleza? Com peças de encaixe, tá? Agora aqui vai ser essa questão de testar como que vai ficar o resultado para fazer com rolamento embutido, beleza? Então o interessante desse rolamento embutido, se der certo, se ficar bom, é que depois, por exemplo, você já desenha uma lateral numa peça única inteira, já com a possibilidade de colocação do rolamento. Se você faz, digamos assim, peça independente, um suporte para o rolamento, aí você tem que fazer a lateral e futuramente fixar, tá? Eu quero ver como que vai ficar na prática essa questão, se fica bacana mesmo, tá? Então ele vai recortar a primeira peça ali, só para fazer os testes de colocação e tudo mais. Aqui eu estou utilizando uma fresinha de 2 milímetros, spindle de 500 watts. O programa que eu utilizei para desenhar é o Aspire, beleza? Então isso daqui seria uma espécie de uma usinagem 3D, beleza? Então o próprio Aspire ele oferece algumas funcionalidades na questão de tipo você desenhar peças em relevo e tudo mais. É bem normal desenhar em outros programas que tenham mais opções de ferramentas, exportar para um formato que o Aspire aceite, importar para o Aspire e gerar o código de corte, beleza? Mas ali para desenho simples, rebaixo, essas coisas, atende perfeitamente a necessidade, beleza? Então aqui vai ser mais ou menos 2 rebaixos para colocar ou acoplar os rolamentos, e também vai ter a canaleta do meio aqui, no qual passa o eixo também, beleza? Então eu vou iniciar o processo ali, vou deixar em velocidade normal, então quem quiser aí acelera o vídeo, pula para o final, mas eu gosto de deixar para a pessoa ter uma percepção da máquina trabalhando. Mas a minha aqui ela vai trabalhar no que seria ali uma velocidade de avanço de 2.000 milímetros de feed rate, e o Z está com 1.500, se eu não me engano, tá? Mas esse Z ele influencia muito em trabalhos que realmente trabalham com bastante elevação do Z. Aqui, tipo assim, ele vai elevar ali e tudo mais, mas ele eleva, se movimenta bastante, depois altera. Beleza? E vai ser feito em passe único. Já que assim, existe uma possibilidade de dividir um trabalho 3D também por camadas.
zerado, tudo de acordo. E vamos lá. Pegar estilete. Então a ideia é mais ou menos essa daqui. Então essa questão do resultado aqui e tal, tá atrelado muito, enfim, com a questão dos passos laterais, a fresa que está utilizando e tudo mais, mas, por exemplo, se você opta por tipo fazer, mesmo com a fresinha paralela, no caso dessa daqui é 2 milímetros e estava com um passe lateral de 0,8 mais ou menos, ainda assim chega um resultado bom, tá? Depois você passa uma lixinha aqui já melhora bastante. Só que, enfim, quer melhorar o resultado sem a necessidade de acabamento, você vai diminuindo esse passe lateral e, consequentemente, aumenta o tempo da usinagem, beleza? Então, a ideia é essa daqui, ó. Então, eu posso fazer uma segunda peça agora e ela vai fechar, tá? Então, aqui eu calculei mais ou menos para quê? Não é exata metade, não é isso que eu quero. É tipo, descontando 1 milímetro eu ter 2 metades, para que depois eu tenha uma possibilidade de prensá-los.
É que aqui eu não fiz a abertura mesmo do coisa. Vamos abrir aqui. Só para colocar o eixo no lugar. Mas enfim, poderia ter sido feito sem problema algum. Tá? É que assim ficou mais simples de desenhar. E ficou bacana, ficou bom. Entendeu? E daí, por exemplo, dando andamento, por exemplo, no projeto eu desenho a peça lateral inteira, já com suporte para os eixos que for utilizar. Só que na própria peça já vai ter a usinagem para colocar os rolamentos integrados. Isso facilita bastante. Vou abrir aqui. Esse já deve ser o suficiente. Daí ficaria assim, ó. Isso daí vem a outra peça aqui e fica fechado eles. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?